Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, assim, com o coração repleto de alegria e de esperança, a gente dá as boas-vindas a cada um de vocês, entregando esse ano que está chegando, né? E pensando nele assim como uma criança que está nascendo mesmo, né? Todos os cuidados que a gente precisa ter com a criança, né? Todas as possibilidades que estão inseridas nessa criança que nasce e que cabe a nós também fazer despertar nessa criança aquilo que ela vai nos trazer. É com esse olhar de criança, né? E tudo que a criança representa, a gente vai colocar aqui o vídeo da oração de São Francisco e pedir que cada um assim, sinta essa oração e reflita sobre cada frase, mas com esse tom infantil, né? Infantil no que há de mais genuíno na palavra infantil. E todo o simbolismo que o próprio vídeo vai trazer. Então, começamos nossa oração com esse vídeo da oração de São Francisco, cantada por crianças. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é tanto que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida Ok, aconteceu. Esse vídeo foi feito em plena pandemia, né? O Tissuru tem todo o simbolismo da paz. E juntando essas partes, né? A mensagem do Tissuru, a questão da criança, toda a mensagem da oração de São Francisco, a gente quer pedir agora que cada um, né, no seu tempo e com a sua vontade, partilhe com a gente o que quer despertar em si agora nesse ano que se inicia. Eu vou começar pedindo que desperte paciência. Perdão. Caridade. Motivação. Eu vou precisar de muito discernimento. Fé.
Utilização otimizada do tempo. Força. Força de ação, de liderança, de acolhimento de pessoas, de grupos. Força. Preocupação com a preocupação e ação, né? Com a formação de líder. Acho que eu quero despertar também esse lado criança, né? Que traz a ingenuidade, a forma de ver espontânea, sem julgamento, sem tanta coisa pesada que a gente vai colocando, agregando na gente no dia a dia. Então, esse coração de criança eu quero despertar também. Que a gente brincar mais. Brincar. Aí eu traduzo com um mantra que já há alguns anos Kit passou para a gente, que diz: eu quero que esse ano tenha mais leveza e alegria. Então, todo ano eu peço isso, leveza e alegria. Vamos ver o vídeo de Gente Grande, então, agora, para rezar aí com essa leveza e essa alegria. É o seguinte, Everinha. Quanta coisa passa pela nossa cabeça vendo essa turma da Mônica, né? Pois é, a gente cresce, amadurece, e esquece nossa criança lá num cantinho do nosso coração. Então, deixo aqui o convite. Vamos despertar nossa criança interior? Olha, gente grande, preste atenção. Não precisa medo de bicho papão. Que nessa ciranda eu não largo a sua mão. Aproveita o ano novo, vê se abre o coração. Deixa de fazer bico, deixa de fazer pirraça. Deixa essa cara emburrada ali. E roda feito um peão, rola gude no chão. Solta pipa no ar, vem brincar. Esconde, 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 pula, pega, pega, barra, manteiga, pula, pula na amarelinha, enxerga o céu. Ô, gente grande, vamos jogar bola, brincar de casinha de roda, que o segredo de ser feliz tá aí. Olha, gente grande, preste atenção. Não precisa medo de bicho papão. Que nessa ciranda eu não largo a sua mão. Aproveita o ano novo, vê se abre o coração. Deixa de fazer bico, deixa de fazer pirraça. Deixa essa cara emburrada ali. E roda feito um peão, rola gude no chão. Solta pipa no ar, vem brincar. Esconde, 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 que pula, pega, pega, barra, não pega, pula, pula na amarelinha, enxerga o céu. Ô, gente grande, vamos jogar bola, brincar de casinha de roda, que o segredo de ser feliz tá aí. Esconde, 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 que pula, pega, pega, barra, não pega, pula, pula na amarelinha, enxerga o céu. Ô, gente grande, vamos jogar bola, brincar de casinha de roda, que o segredo de ser feliz tá ali. Esconde, 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 que pula, pega, pega, barra, não pega, pula, pula na amarelinha, enxerga o céu. Ô, gente grande, vamos jogar bola, brincar de casinha de roda, que o segredo de ser feliz tá ali. Então, a gente queria fazer agora uma proposta de que, com esse espírito de São Francisco com as crianças, e a proposta do que a música do Gente Grande chama,
vamos brincar e deixar essa cara emburrada ali. Então, dentro dessa realidade que nós estamos vivendo hoje, daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente tem fé, com todas essas palavras que nós colocamos aí no início do que nós desejamos para esse ano que se inicia, o que a gente pode, então, fazer efetivamente? Como é que a gente pode transformar esta realidade naquilo que a gente acredita? Pelo menos a nossa realidade. A gente pode não transformar o mundo, mas quando a gente muda o nosso pedaço, é um quantum de energia que a gente está lançando, né, na energia do mundo, e que isso, juntando com todos nós, cada pedacinho vai transformando alguma coisa. A gente já ouve falar disso há muitos anos, desde que a gente começou em movimentos de palestras e tudo mais, a gente ouve que se você fizer a sua parte, né, juntando com a parte dos outros, a gente vai conseguindo mudar. Então a pergunta é, o que a gente pode hoje, aqui entre amigos, a gente se comprometer com a gente mesmo, de fazer de forma que a gente mude algo na nossa realidade, algo dentro da gente ou no externo da gente, onde a gente vive, daquilo que a gente faz, das nossas atividades, de forma que a gente saiba que essa mudança em nós vai estar mudando a nossa realidade e, com isso, poder mudar algo no mundo. Que compromisso é esse que a gente pode assumir? Eu quero assumir comigo mesma o compromisso de olhar o social de uma forma mais cuidadosa e carinhosa, né? Eu, quando estava em Salvador, eu trabalhava muito lá com o pessoal do Pérolas, e esses 6 meses aqui no Rio, eu acabei ficando muito no meu umbigo, até porque era um momento de mudança. Então, agora eu acho que já é hora de tirar o olho do meu umbigo e olhar em volta, ver qual pedacinho que eu posso agir, atuar para o bem de alguém. Eu trabalho com criança e trabalho com criança em música. Quer dizer que eu tenho a sorte de brincar a semana inteira. E uma coisa que eu percebi quando eu fico estressada com alguma coisa, pode ser um problema de saúde, pode ser alguma coisa, sei lá, essas coisas que estressam a gente todo dia, eu perco o foco das crianças. Eu percebi nas últimas semanas antes do Natal, com a história dos biscoitinhos, que eu contei para algumas de vocês, né, que eu fiz biscoito e levei biscoito coberto de chocolate e levei, e a minha ideia era no final da aula dar o biscoito para as crianças irem embora comendo biscoito. Daí, na primeira vez que eu fiz isso, eu dei o biscoito antes, e as crianças começaram a comer o biscoito, se lambuzar com chocolate, lamber o chocolate e o biscoito. E eu fiquei olhando as crianças, uma por uma, né, aquela lambuzeira toda do chocolate e o biscoito. E eu falei, por que eu tenho que mandar eles embora? Eu quero ficar aqui e comer biscoito junto. Eu quero ter a chance de enxergar as crianças com que eu trabalho. Eu quero enxergar cada uma delas. Eu quero olhar nos olhos. E eu acho não, tenho certeza, porque isso aconteceu comigo na minha vida. Todas as minhas professoras, os meus professores que me enxergaram, eu sei até hoje quem foi, que me viram, que viram o meu potencial, mesmo não sendo o potencial que eles precisavam. O meu potencial artístico na aula de química nunca ajudou em nada. Mas se o professor de química percebeu que eu sei cantar, que eu sei tocar, e olhou para mim e falou, você é especial, eu me lembro desse professor de química. Realmente teve um professor de química que me enxergou. E eu quero manter esse foco, né? Eu trabalho com criança, eu tenho essa sorte, eu tenho esse presente de poder ter isso o tempo todo. Eu posso parar, eu sou professora de música, eu posso parar, vamos brincar. Deixa tudo aí, vamos brincar. Olha para mim, vem cá, né? Eu estou vendo você. Então, eu preciso manter o foco. Meu problema é falta de concentração. Eu preciso manter o foco no que é realmente importante. Não precisa tocar a escala de sol menor, para baixo, para cima. Pode esquecer o si bemol, mi bemol, não importa. O importa é eu olhar para essa criança e
enxergar com quem eu estou vivendo. E se eu conseguir fazer isso com os meus colegas e as minhas colegas, se eu conseguir fazer isso com as pessoas que eu tenho, que eu trabalho e tudo mais, vai ser melhor ainda. Mas se começar pelas crianças, eu acho que eu vou lhe trazer um pouquinho de paz para mim e para elas. Eu quero um compromisso de escutar mais, né? Eu acho que dentro de um mundo tão dividido, e a divisão se acontece maior porque a gente tem a conversa que acontece dentro da cabeça da gente, a nossa verdade, e acha que é a verdade do outro. Então, eu quero escutar mais, para realmente escutar, não já com a minha resposta pronta, mas com o meu coração aberto, para realmente ouvir o que o outro, meu marido, meu sogro, meus amigos, vocês e o mundo, quer realmente dizer. E com esse compromisso mínimo, essa açãozinha pequena de borboleta aqui, ser possível de diminuir a divisão que existe no mundo, né? Então, eu vou fazer a minha parte de escutar mais para unir e aproximar-me das pessoas e um dos outros, sem necessitar de que a minha verdade saia. Escutar a verdade do outro. Engraçado, quem traz essa resposta para mim é a própria pandemia. Meu falecido pai, Padre Iglesias, dizia assim para mim sempre: amar é dar atenção. Eu acreditei nessa história dele piamente e saí pelo mundo dando atenção para o povo, né? Quando a pandemia começou, eu me percebi completamente exausta, né? Não só pelo ato de dar atenção em si, mas também pela complexidade que esse ato adquire quando você precisa dar atenção e dar suporte a pessoas com quem você não tem a menor afinidade, pessoas que lhe pesam, pessoas com quem a comunicação não flui, né? Mas mesmo assim eu estava indo, fazendo isso, achando assim, olha só, olha o meu pensamento, né? Achando isso é uma via de santidade. Todo mundo tem sua via de santidade na vida, né? Uma minha é essa, a outra minha via de santidade é a doença, é a dor física, né? São vias que Deus oferece para a gente, né? Outros têm a via de santidade, alguma coisa por exemplo, da insegurança psíquica, né? Viva isso com um espírito de doação, com um espírito de confiança em Deus, que isso pode ser uma via de santidade. Mas a verdade é que eu estava cansadíssima, com um saco desse tamanho de cheio, né? São 2 grupos, várias pessoas individuais, é meu consultório, onde eu trato disso também, de escutar as pessoas, né? E com o transcorrer da pandemia, foi chegando um tempo, por esses dias últimos, que eu me percebi louca de saudade, louca de falta das pessoas, né? Parece que pela via reversa, Deus me conduziu a um ponto muito feliz do caminho, né? Então, acontece que agora tem sido, um ato de Deus, não tem nada meu nisso, não tem esforço meu nisso, não tem mérito meu nisso, mas uma virada que me conduziu a sentir um imenso prazer em estar com as pessoas, em ouvir as pessoas, nem que elas só tenham para me dizer bobagens, né? Eu não quero escutar teses de doutorado também, não é isso, vamos conversar bobagem também, que é muito bom, né? Então, eu acho que isso muda o mundo. Uma pessoa que você acolhe com amor, uma pessoa que se sente amada e recebe a sua atenção, porque amar realmente é dar atenção. E amar não é tão simples. Santa Dulce já dizia, a gente tem que amar até doer, né? O que já tira toda essa fantasia da simplicidade, da naturalidade do amor, né? Então, eu acho que foi isso que veio a mim, é isso que é meu propósito, né? Amar, dar atenção, estar junto com alegria, né? Se eu não estiver alegre, se eu achar a pessoa muito chata, eu vou me lembrar desses dias de isolamento na pandemia e tenho certeza que eu vou mudar nesse instante meu modo de olhar, né? Então, foi um presente de Deus muito grande, né? Muito grande, essa mudança e essa súbita alegria
de tocar, de ouvir, de escutar, de conviver, que não é minha praia, eu sou uma virginiana introvertida, mas, né, subitamente parece que tudo pode também sofrer uma mudança ou sofrer adições, né? Acho que Deus faz adições na nossa raiz, na nossa base, na nossa primariedade de sentimentos, de possibilidades, né? Então, eu recebi essa adição e eu quero regá-la. Eu quero que ela cresça, eu quero que ela floresça, quero que ela frutifique, quero que ano que vem, quando a gente estiver junto aqui, eu tenho uma notícia desse tipo para dar. Gente, passei o ano todo conversando com as pessoas, achando que a vida é bela. Então, com fé em Deus, vai ser assim. O problema é só, às vezes, que a gente faz um plano que inclui as outras pessoas, né? Aí a outra pessoa... Eu queria, nesse ano, todos os dias, passar 10 minutos conversando com Marta. Como é que eu posso, se a vida dela é dela? Pois é, mas assim, acho que inclui isso também, a falta de capacidade da pessoa ver que naquele minuto que ela me demanda, ela é pior que um elefante numa lagoa com gelo fino, que é o que eu preciso para quebrar. Pelo menos esse elefante eu não estou sendo na sua vida, mas olha, bem que eu queria. Mas, Cris, você não entrou. Você não entrou no que eu falei. Ah, tá bom. Acho que também tem isso, da pessoa saber, bom, ela ama. A minha ela não vai considerar um problema, né? Tipo assim, Angelão, eu adoro Angelão, Angelão pode falar comigo qualquer hora. Bem que ela não fala. Talvez seja por isso, né? Mas respeito por você ela tem, porque ela não gritou, é a mãe. Não, não Falou, gritou. Angelão. Não, ela só mandou eu preencher um questionário. É para encher a porra desse questionário. Ela só fala assim comigo, mas tá bom. E a mãe é a mesma. Dona É porque Angélica nós temos a mesma mãe, né, é a mesma Angela? mãe, não xingo. Né? Minha mãe que fala de Ângela, entendeu? A filha que eu pedi a Deus, no meio da minha cara. Então, eu acho que isso é uma coisa, assim, atender os elefantes, né? Deixar que eles pisem na sua lagoa, né? E é muito bom quando uma pessoa pergunta, posso falar com você? Antes de falar, né? Você pode me escutar agora? Você tem reserva psíquica, afetiva, né? Você tem reserva cronológica para me escutar agora? Você tem desejo? Você pode, né? É legal, mas isso é uma teoria, né? Até porque a pessoa necessitada está muito apurada para entrar nesses detalhes. Será que o outro me aguenta? Então, o que eu digo é isso. Eu nunca, né, senti toda essa alegria de estar com as pessoas. Atendia, né? Porque eu tenho como uma das minhas promessas de consagração escutar. Essa é uma das minhas promessas. Eu tenho várias promessas de consagração. Escutar e escuto. Faço, não posso quebrar meu voto. Né? No meu caso, não escutar vem a ser pecado mortal, porque é uma promessa de consagração. Então, não é tão simples assim dizer, menino, volta outra hora. Não posso. Mas, assim, eu estou numa paixão por gente, eu quero tanto ver as pessoas, eu quero tanto abraçar as pessoas, eu quero tanto dizer o quanto elas me importam e o porquê, né? O que eu acho de belo nelas e o quanto elas me nutrem no momento em que eu as escuto, que minha vida está muito bonita. Daqui a um ano eu quero dizer que tudo deu certo. Tá bom? Que nós fiquemos com esse amor difícil, nem que chegue a doer, mas é isso. Eu não sei que compromisso eu assumo, que várias coisas passam aqui na minha cabeça e eu não sei o que é que vai ser da minha vida profissional esse ano. Não sei se eu retomo os pensamentos desse ano que passou, do início do ano passado, em que eu me aposento e tem um monte de gente que está torcendo por isso, tipo quem está aqui, Ângela, minha mãe Cacau, que ficam torcendo para... Olha, Lupe também está dizendo que torce para que eu me aposente. Verinha também. Vixe, o grupo todo. Torcendo para que eu me aposente. E, ao mesmo tempo, eu vejo com essa mudança de governo a possibilidade de ainda poder fazer
alguma coisa para finalizar. Mas eu não sei. Então, é deixar mesmo o que ocorrer na pauta, mas, para isso, eu preciso realmente estar muito sintonizada com a minha intuição, com os meus anjos de guarda, para poder soprar, né, dentro de mim aquilo realmente que ainda tenho fazer, deixar claro quais são os passos. E aí minha fé essa é inabalável. Eu sei que isso vai acontecer. É só a minha responsabilidade de realmente estar pronta para ouvir, estar querendo efetivamente ouvir o que vem aí nesse sopro, né, do Espírito Santo, do meu anjo da guarda, para dizer o que é que eu vou fazer. Fora isso, gostei, Marta, dessa questão do dar atenção, o amor, como foi a frase que o seu pai falou, amar é dar atenção. Amar é dar atenção. Né, mãezinha? Mãezinha que está ouvindo aí, né? Que todo dia eu digo para ela o quanto que eu amo, né, mãe? Eu te amo muito. E aí, dentro todo esse chamado da realização externa profissional, que vem nesse sentido do serviço, que foi isso que eu escolhi, serviço ao outro, à população, dar uma vida melhor na cidade para as pessoas e a atenção que a senhora merece, né, mãezinha? E agora também a minha tia, que também está, né, Calzinha, precisando que a gente também dê atenção. Especialmente a atenção a essas pessoas que a gente ama profundamente e que a gente não pode vacilar um minuto de estar, né, do lado, dando a atenção que elas merecem e precisam. Eu prometo que vou continuar pensando aqui, mas eu vou sair agora porque o dever chama, né? A gente tem missa e a missa de hoje é uma missa que vai pouca gente. E já estão chamando aqui para o ensaio. Mas eu gostei do que eu ouvi, obrigado. Um bom ano novo para vocês. E a rouquidão é por conta do meu emocional, viu, Marta? Do que eu ouvi e do que eu estou pensando. Um beijo. Eu também sofro dessa. Deus te guarde. Aí, Ângela, eu só queria dizer que já passei um momento desse que você está passando agora, vou para a missa do dia 1º, porque não tem ninguém lá, inclusive a Ângela não estava lá, e porque Ângela, todo dia 1º, ia para a procissão do Senhor dos Navegantes, então pediu, Grace, não deixe de ir. Aí fui eu e Cacau sozinho para a missa, poucas pessoas, e Padre Cassimiro, nosso querido, lá, e nós cantamos a música Que, e que ele mandou repetir não sei quantas vezes, porque ele não conhecia, e falou a missa inteira da letra de Que. Então, não sai da minha cabeça, nunca, eu sempre vou me lembrar de um dia 1º do ano em que isso aconteceu, e foi um dia 1º do ano que ele se foi? Você está sem som, Angela. Hoje faz 23 anos. Ele morreu no dia 1º de janeiro de 2000. Pois é. Esse nome aí pouquinho tempo depois de meu pai, que ele não fez a missa de mês de meu pai, porque, né, foi quando ele adoeceu. Mas, enfim, dia 1º do ano é a marca de Cassimiro. Que eu ouça o tempo todo a tua voz, o tempo todo eu esteja em tuas mãos, que eu seja tuas mãos aonde eu for, que teu amor seja em mim minha paixão, que este ano seja melhor que o que passou, que cada dia seja um degrau a mais. Tudo de bom é o que desejo a todos nós. Sejamos nós os responsáveis pela nossa paz. Que o mundo todo aprenda então a se amar de fato. Que o mundo inteiro seja envolto numa forte luz. Que eu
chão e que eu ouça o tempo todo a tua voz, que teu amor seja em mim minha paixão. Ok, então hoje também é o dia para a gente lembrar de Nossa Senhora. E aqui representada por nós, todas nós, mães, tias, irmãs, avós, mulheres guerreiras. Mas nesse momento especial, representado pelas nossas mães que estão conosco ainda aqui nesse planeta e nos chamam para exercitar paciência e compaixão. Então, Regina Moura, Nadir Cunha, Arlete França Gomes, Ana Maria Mug Rodrigues, Emília Barreto, Valderez Gross, Lenira Melo de Almeida Cunha, Dilza Araújo, Ivete Vieira, Maria Cristina Campos, Raimunda Brandão, e também aquelas que cuidam de nós lá do céu, Ana Maria Carascosa, Maria Eunice Gandra, Nelma Salmazo. Mãe, palavra que representa força e coragem, como teve Maria de dizer sim. Mãe, carinho e leveza, como o amor de Nossa Senhora de Fátima. Mãe, generosidade e caridade, como Santa Dulce, Santa Dulce dos pobres. Mãe, determinação e sabedoria, como Santa Teresa d'Ávila. Mãe, o amor... Mãe, com o amor pelas dores, como Santa Teresinha do Menino Jesus. Mãe, magia no coração, afeto diário, esperança sempre. Que todas as mães sejam abençoadas mais ainda no dia de hoje e levem o amor que têm pelos seus filhos e filhas a todos os filhos do mundo, trazendo luz para todos nós. E assim, nós vamos, como diz a nossa música, vou seguindo Maria, dentro do meu peito, luz do caminhar. Vou levando alegria, cantando a fé em todo lugar. Que venha 2023. Apesar de Verinha ter lembrado dessa música, a gente tinha pensado em cantar uma que pudesse abençoar esse momento, né? Muitos de nós não estão aqui vendo o que está acontecendo aí em Brasília, Marta. E foi muito bonito a subida do nosso presidente para receber a faixa presidencial. Foi muito emocionante. Então, a gente pede à Virgem Maria, né, que ajude nesse novo período da nossa história aqui, das nossas vidas. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto a Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio, iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Ó Virgem Santa, rogai por nós, pecadores, junto a
Deus Pai, livrai-nos do mal e das dores, que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como estiver. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora. Gente, a minha parte dessa oração foi ver para onde que eu podia achar os lugares do mundo que estão precisando de luz, que estão precisando dessa bênção. Daí eu fui procurar. A primeira coisa que me vem na cabeça sempre é a Ucrânia, porque a Ucrânia é aqui pertinho, né? Eu moro na Alemanha e dá para ir de carro. Em 15 horas eu chegaria em Kiev de carro. Então, para mim, é uma guerra muito perto. Por isso, a primeira velhinha vai para a Ucrânia. Mas, porque eu não sou muito boa em geografia, eu fui olhar onde estão os conflitos do mundo. Daí eu levei um susto, os conflitos atuais, não só guerra, que foi declarado como guerra, mas os conflitos todos. Daí tinha uma mancha vermelha no centro da África e me deu aquela tristeza. É a África que a gente sempre esquece, né? Então, veio o Congo. Parece que os conflitos lá não acabam. Então, vai aqui uma velhinha do Congo. Eu fui lendo, daí eu cheguei à conclusão que eu não ia ter vela suficiente. Quer dizer que eu espero que vocês aí tenham bastante vela, porque é capaz da lista ficar grande. O Afeganistão. Etiópia. Iêmen. Mianmar. Daí tem a Síria. Parece que aquilo não acaba. Nigéria. Sudão, o norte e o sul. Somália. Gente, a Somália. Faz tempo que a gente não vê, mas lá o negócio não melhorou, não. O Irã. As mulheres do Irã. Palestina. E agora com o novo governo de extrema-direita, Israel, a situação lá não parece que vai melhorar tão rápido. Iraque. Em lugares do mundo em que as crianças não sabem o que é paz. Os adultos não sabem o que é paz, porque nasceram no conflito, cresceram no conflito, tiveram filhos no conflito, e as crianças não sabem o que é paz. Gente, eu não tenho vela. Eu fui ficando, foi no intervalo de um concerto que eu fui assistir, lindíssimo, de música cubana. Aliás, Cuba. A lista é grande. Eu não tinha falado do Egito.
Líbano. Essa aqui é para o Brasil. A gente não tem conflitos sérios no Brasil, como tem nesses países todos que eu falei, mas tem muito potencial para conflito. É que é para agora, com a situação que a gente está, com a posse do Lula, que a gente consiga um pouco mais de paz no Brasil. E a minha experiência com os conflitos e com as guerras é que aqui na Alemanha nós recebemos sempre muitos refugiados, né? Então eu vou pensar no conflito quando eu começo a receber os alunos, né, as crianças que vão chegando, mas demora para chegar, demora para fugir, e a maioria não foge, fica lá. E eu acendia todas as velas que eu achei. A lista é grande, né? E é aquela coisa que a gente se sente tão impotente porque acender a minha vela interior não vai ajudar no Sudão do Sul. Eu nem sei onde é o Sudão, gente. Eu fui procurar no mapa. Eu não sei, eu não acharia todos esses lugares. Mas em todos esses lugares tem crianças que não conhecem a paz. Então eu acho que é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca. Iluminou aqui bastante, né? Vocês viram que bonito ficou? Iluminou bastante. E a gente não pode esquecer essas pessoas. A gente falou da criança interior, das crianças nesses conflitos todos. Eu não queria deixar vocês tristes, mas a gente não pode esquecer disso todo ano. Eu acho que a gente tem que a gente é muito empático. Estou vendo todo mundo com cara de que caiu a ficha, mas é porque a gente é empático. É isso mesmo. A gente tem que ser empático, andar pelo mundo e começar do comecinho, né? Começar o pequenininho dentro da gente. E o quanto vocês tiverem de vela sendo, que a lista é grande, a menor que eu vi tinha 38 lugares de risco, de potencial e de guerra. Eu só tinha 20 velas. Aí, muitas vezes a ficha só cai quando a gente vê, né? E seria interessante, se vocês não assistiram ainda, assistir o filme As Nadadoras, no Netflix, que mostra exatamente a saída de duas jovens lá da Síria e que vão buscar refúgio na Alemanha. É muito interessante o que passam os refugiados no sentido de quando começa o conflito e o que eles precisam fazer, o que eles sofrem para sair, né, do país. É interessante. E aí você falou da vela interior. Aí eu também pediria que nesse momento que a gente tivesse nesses tumultos, nessas guerras, nesses tsunamis, terremotos, tudo que a gente vê, né, no externo, quantas vezes eles passam dentro da gente. E que a gente também tivesse esse manto de Nossa Senhora na proteção de todos esses nossos irmãos espalhados aí no mundo, nessas áreas de conflito que a Adriana colocou, e várias outras que ela não colocou. A gente pode ver essa mancha, como ela coloca, se você colocar no mapa, vai ver que ele está sempre concentrado nos mesmos lugares, no Oriente Médio, na África, e outros que a gente não sabe, que não deixam a gente saber. Mas que esse manto da paz de Nossa Senhora, esse manto cubra todo o nosso planeta, e essa luz que vem do coração dela envolva não só o planeta, não só os homens, mas também todos os animais, as plantas, aquilo que dá vida efetivamente ao nosso planeta e, consequentemente, a todos nós. Como também cubra cada um de nós e cada uma dessas pessoas deste mundão aí afora, para que também se acalme os nossos conflitos, as nossas guerras internas, e a gente consiga, né, nessa paz interior, cumprir os compromissos de sermos criadores, co-criadores de um mundo melhor. Ser
Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora. Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora. Mas se és com ele ser milhões de milhões, ser Índia, Saga e Chatila, Xingu, Irã, Nicarágua, Bangu, Nordeste, Varsóvia. Ser todos e cada ser todos e cada ser todos e cada Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora. Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora e sempre ser Ser tu mesmo agora. Então, eu queria agora fazer uma pequena meditação inspirada nos exercícios de Santo Inácio. Então, eu vou ler para vocês um trechinho curto de João, capítulo 20. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos à porta trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E com isso soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Essa passagem é uma passagem que a gente conhece bem. Se você fechar o olho, você imagina, da maneira como Santo Inácio sugere, que você está sentado junto com os discípulos, numa sala mais ou menos escura, com a porta fechada. E Jesus entra. E você já espera que Jesus diga: a paz esteja com você. Eu, na minha experiência, sempre pensei que essa saudação era como um namastê, né? Com as mãos postas, a paz esteja com você. Poderia ser um bom dia, poderia ser como vai. Mas mais recentemente, eu pensei, de novo me coloquei na cena, e quando Jesus falou: a paz esteja com vocês, me ocorreu que havia um motivo para dizer isso. Talvez os discípulos não estivessem em paz. Talvez muitos deles estivessem super magoados com Pedro, por Pedro ter negado Jesus 3 vezes. Talvez João estivesse super desapontado porque ele tentou colocar Pedro para dentro do sinédrio e Pedro não fez nada. Talvez muitos dos discípulos estivessem super magoados porque João era o preferido, né? E aí me ocorreu que talvez Jesus tivesse entrado ali e dito para eles:
que tivessem paz, que se perdoassem. E aí eu fui adiante e pensei, poxa, é muito fácil para a gente imaginar que Jesus ressuscitou e atravessou as portas, né? Mas se viesse uma pessoa muito querida minha, e se J-Ram, meu filho, viesse e dissesse para mim, no meio da minha família, a paz esteja com vocês, deem-se a paz, façam as pazes, né? Eu seria capaz de fazer as pazes? Então, eu queria que vocês pensassem numa pessoa muito querida que morreu e que ela viesse, aparecesse no meio da sala da sua casa, no meio de uma festa da sua família, ou no meio de um evento, uma celebração qualquer, às vezes dentro da própria igreja. Uma pessoa que morreu, uma pessoa que você conhece, o pai da Renata, o pai da Grace, JJ, e olha bem para você e diz, faz as pazes. Com quem que a gente teria que fazer as pazes? Com quem que eu teria que fazer as pazes? Quem que eu teria que perdoar? E eu tenho que dizer que eu me assustei com a resposta que eu tive, sabe? Eu teria que perdoar gente que eu nem sabia que eu estava magoada, que nem sabia que eu estava guardando rancor. Então, eu queria dividir isso com vocês, essa experiência que eu tive recentemente, de não só imaginar Jesus desejando a paz para os discípulos que não estavam em paz entre si, e J-Ram aparecendo ressuscitado no meio da minha casa e dizendo, façam as pazes. E eu aqui confesso para vocês, tem muita gente muito próxima de mim que eu não consigo perdoar. E queria pedir nessa oração que eu seja capaz de perdoar, que cada um de nós seja capaz de perdoar. Só isso. Bom, eu queria falar, eu fiquei aqui escutando todas vocês, mas agora, Lupe, você me inspirou para falar também, porque eu estou muito mexida com todo esse momento que a gente viveu o ano passado e em relação a essa divisão e as diferenças que se tornaram muito radicais e pesadas na área da política. E já desde o segundo turno eu tenho tentado fazer isso que a Verinha está pedindo, que é tão difícil, que é a escuta, né? A gente fala tanto dessa escuta, mas praticar, a gente nem percebe o quanto a gente se recusa, na verdade, a escutar, sem nem perceber que a gente está se recusando. Falas do tipo, não entendo como um cristão pode votar em fulano ou beltrano, é uma fala que cala o outro, que me põe surda. E isso eu escuto todos os dias. Eu só não consigo entender como. Se você já coloca que não consegue entender, você já se recusou a escutar alguém. E eu tenho aí, desde então do segundo turno, tentado conversar, ouvir e tentar trazer para mais perto as pessoas que realmente pensam muito diferente de mim. E tem sido um esforço enorme de escuta, tentando chegar num diálogo, e até agora eu não consegui achar a forma. A escuta eu até estou conseguindo, mas eu não estou conseguindo
e além da escuta, no sentido de conseguir, de fato, uma reaproximação. Não reaproximação entre nós, pessoas, que eu acho que eu não me afastei dessas pessoas, mas assim, que hoje na posse, né, que eu acho que assim, eu assisti uma parte dos discursos, não assisti tudo, sem querer, vem um discurso de não queremos mais, sabe, vem um discurso junto agressivo, é inevitável. E enquanto a gente estiver fazendo esse discurso agressivo, a gente não vai conseguir essa união e essa reconciliação. Então, eu não sei se o que eu quero é possível, eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se tem um caminho, né, assim, alguma coisa que já exista para eu aprender, mas isso tem sido muito importante para mim, porque isso passa pela realmente aceitação do outro que é diferente de mim, na prática. Não é na teoria, não é falando de diversidade, de pluralidade, de não sei o quê, é realmente exercer essa misericórdia. Eu acho que essa é a coisa mais difícil. Mais difícil que a caridade, mais difícil, eu não sei. E vai acabar minha bateria aqui. Eu não sei. É isso. Mas a gente ouviu. Eu queria fazer uma pequena intervenção nessa fala da Dona Cristina, porque talvez possa ajudar. Uma vez eu estava conversando com meu falecido pai, Iglesias, sobre as bem-aventuranças, e eu perguntei a ele quem eram tentativa os de entender pacificadores. como é que a gente consegue. Como é que eu consigo? E ele respondeu. Ana, Marta abrir essa ponte desse diálogo. Não, mas é o diálogo mesmo, além do só ouvir, é o diálogo do conseguir. Não sei se talvez eu esteja errada, talvez, será que é porque eu estou querendo que mude o outro pensamento? Eu não sei. Não sei. Essa é a minha crise. Porque eu tenho certeza que hoje, enquanto muitos estão felizes, tem muita gente muito mal, muito revoltada, com muita raiva de ver essa alegria, entende? Cada vez que eu vejo as pessoas lá festejando, eu fico pensando em quantas outras estão se sentindo excluídas desse momento. E como é que a gente vai conseguir que todo mundo, ou a maior parte, consiga estar feliz, estar com esperança? Porque tem uma parcela da população que não está vendo essa esperança. Acho que a Marta tinha uma sugestão para você, ou tinha um comentário, talvez te responda. É muito difícil, né, essa nossa aspiração, eu acho que é uma falácia, né, de que o nosso propósito na vida é atingir uma felicidade uniforme de que todos possam desfrutar o tempo inteiro, né? A vida, tal como ela é altos e baixos entre tristeza e felicidade, né? E é adquirir esse equilíbrio que, sim, pode nos fazer mais felizes, de repente mais santos, né? E nós não podemos, por exemplo, não tem como nós alegrarmos hoje um eleitor do Bolsonaro, ele deve estar furioso, né? Mas existe uma possibilidade em nós, que é a possibilidade de nós sermos pacificadores. A bem-aventurança, bem-aventurados os que fazem a paz. E eu perguntei ao meu falecido pai, quem eram essas pessoas?
E ele me respondeu assim: são aquelas que vivem a premissa de que a violência se encerra nelas. Eu achei isso uma coisa preciosa. A violência para em mim. E isso me faz um pacificador. Eu não respondo, eu não agrido. Eventualmente, né, se não for o caso, eu não consigo ler. Por exemplo, eu não conseguiria dialogar realmente com um bolsonarista, assim, né? Mas não preciso agredi-lo, mas posso escutá-lo, posso absorver o sentimento dele, posso partilhar desse sentimento, porque enquanto o presidente dele governou, eu me senti muito infeliz, então posso até compartilhar o sentimento dele, né? Mas é isso, assim, a violência para em mim, ela não vai adiante. E de extrema dificuldade, mas é de extrema eficácia, né? Que a gente impeça a violência de passar adiante. Por outro lado, a paz continua. Por exemplo, se meu pai entrasse aqui e dissesse faz as pazes, eu já sei até com quem que eu ia ter que fazer as pazes. Eu ia ter que fazer as pazes com a pessoa que eu creio que foi quem passou o Covid para ele e a razão pela qual ele faleceu. Eu ainda tem essa pessoa aqui, né? Mas por obra do Espírito Santo falando pela boca de Lupe, eu me senti muito pacificada, muito desejosa de repensar nisso, achando que Deus e o Espírito falaram pela boca de Lupe, e eu quero ser uma pacificadora, que foi o que ela sugere. Faz a paz, né? Obrigada, Lupe, obrigada, gente. Um beijo, Ana. E eu só queria acrescentar uma coisa do que, quando a Marta disse que, adorei isso, a violência para em mim, né? Eu também aprendi na minha vida que o perdão começa em perdoar a mim mesma, né? Eu fui uma mãe muito ausente para os meus filhos, principalmente para o meu filho mais velho, que ainda hoje tem uma relação complicada por conta disso. Mas aprendi a me perdoar, né? Aprendi mesmo. E o perdão, quando a gente perdoa a gente mesmo pelas besteiras que a gente fez na vida, ele é transcendental, ele é mágico, chega ao ponto do mesmo jeito que a violência para em mim, o perdão começa em mim, né? Eu com os erros, os acertos, mas as coisas que fiz, que sei que magoei outras pessoas, e principalmente em relação ao meu filho. Então, já me perdoei, consigo falar hoje sem chorar, porque realmente me perdoei. Sou uma mãe maravilhosa hoje, presente, querida. Ele pode não ver assim, mas eu sei que sou, porque já eu sei o que não era, eu sei o que sou hoje. O que é agora. O que sou agora. E a gente só pode ser o que é agora. E o perdão, assim como a violência para em mim, o perdão começa em mim. Então, Lupe, muito bonito e muita coragem da sua fala, e não sou melhor do que ninguém, mas confesso com todo o meu coração que perdoar os meus erros e as coisas que não fiz muito bem consciente na minha vida me ajudaram e me ajudam todo dia a ter mais compaixão e coragem e vontade de perdoar todo mundo e escutar. Acho que esse perdão, né, Verinha, ele tem uma premissa, e assim, o possível é sempre o melhor. Então, se a gente reflete profundamente nesse possível, no meu e no dos outros, eu acho que esse perdão se abre numa cadeia. Esse é meu possível, e ele é o melhor. Esse é o possível do outro, e esse possível dele é sempre o melhor. É custoso, não sabe? Mas é uma coisa muito eficaz, essa análise do possível. Essa sua reflexão, Lupe, foi muito forte. Quando a gente se imagina na situação que vocês colocam no... Marta, eu nunca fiz exercício espiritual de Santo Inácio, não, viu? Eu soube que você nunca fiz exercício espiritual de Santo Inácio, eu soube que você é formadora de várias pessoas aqui, né, Renata? Que hoje conduzem grupos, mas... Estou às suas ordens, com alegria. Ixi, meu Deus do céu, olha.
Agora que eu Tô não falando. durmo. Compromisso para 2023. Eu já estou vendo um grupo querendo se formar aqui. Eu Não acho que seria perderia muito. nada, porque o que aquele Inácio é danado, viu? Ave Pois é, Maria. mas esse exemplo aí de Lupe, eu tive só uma migalhazinha no Natal passado, provocada por Renata. Mas, Lupe, é muito, muito forte isso. E você sabe que toda vez que você coloca JJ na história, me envolve e me toma por completo, né? Então, eu não consegui pensar em outra pessoa, apesar de você ter citado meu pai, eu não pensei em outra pessoa que não fosse o próprio JJ, né? Porque eu acho que quem já foi para o outro lado abre essa visão, né? Tem uma visão mais ampla de tudo. E mesmo se JJ chegasse aqui hoje e dissesse isso para mim, que não tive tanta em contato com ele, mas os contatos que eu tive foram bastante fortes, né? Foram fortes o suficiente para ele me marcar. Se ele hoje chegasse para mim e dissesse, né? E aí, você vai ficar desse jeito, você vai perdoar? Seja a Verinha, seja eu mesma, ou seja qualquer outra pessoa que agora, nesse momento, eu não consegui aprofundar como o Lupe já fez. Mas uma das coisas que eu aprendi nesse ano de 2022, e quem já me ouviu falar sobre este assunto sabe, é que nas minhas confusões de trabalho, eu tive que me reconciliar com algumas pessoas de lá para podermos voltar a trabalhar juntas. E uma das coisas que eu aprendi, que eu coloco assim como um agradecimento a Deus, foi ver o outro, ver a situação a partir do que eu fiz e não do que o outro fez. Então, o que eu causei nessa pessoa? Entendeu? Por que eu agi assim? O que foi que causou este conflito? Então, qual foi a minha parte? Então, no momento em que eu vejo qual foi a minha responsabilidade naquela situação, fica mais fácil para ver. E aí digamos assim, as justificativas que eu fui dando a mim mesma para ter chegado àquele ponto, eu vi, meu Deus do céu, mas isso fez parte da minha história. A minha história, o meu jeito de ser, foi me levando a agir daquele jeito. A outra pessoa também tem a sua história. A outra pessoa agiu daquela forma, até por misunderstood, não entender exatamente as minhas intenções naquilo. E não necessariamente minhas ações, elas são reflexos das minhas intenções. Então, foi um processo de aprendizado muito grande e eu só consegui, assim, não é que eu tenha procurado me perdoar, mas quando eu vi a minha responsabilidade no, 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 no ato que foi feito, no conflito, pegando as palavras de Adriana, no conflito que existiu, o que eu fiz? Eu fui atrás do perdão. Eu só conseguiria voltar a trabalhar com aquelas pessoas se eu realmente conversasse e pedisse perdão a elas por eu ter causado a minha responsabilidade naquele conflito. Então esse foi um aprendizado muito bom e libertador para mim, porque hoje eu consigo trabalhar com as pessoas, por mais que as pessoas tivessem reagido, mas as coisas que eu estava falando, aquilo abriu um espaço, quebrou uma energia que estava ali, e hoje a gente consegue terminar o ano juntos fazendo o mesmo trabalho. Ninguém como diz o próprio Jesus, ninguém é amiguinho de infância ou vai se encontrar no bar da esquina para tomar uma, para comemorar o Réveillon. Mas conseguimos estabelecer uma relação de respeito dentro do trabalho, a ponto de conversarmos, trocarmos ideias de forma muito tranquila. Então, é realmente um exercício quando você deixa de ver o problema causado pelo outro, mas vê qual é a minha responsabilidade nessa história. E você assume que, né, em qualquer situação de relacionamento a dois, todas as duas pessoas, ou a mais, têm a responsabilidade naquilo que acontece. Podemos passar para mais uma música?
Pode sim, eu só queria pedir para todo mundo, esqueci de falar no começo, hoje é aniversário do meu marido. O Mark que me Parabéns. trouxe para cá, me sequestrou, né, no bom sentido, hoje é aniversário dele. E Mark é um anjo na minha vida, uma pessoa muito simples, muito sábia, mas muito não participa de religião nenhuma, mas me deixa ser como eu sou. Então, vamos continuar nesse clima de rezar por todo mundo, mas lembrei agora que a gente pode rezar para meu marido também, que me sequestrou daí de vocês, mas aí o Zoom trouxe a gente de volta. Minha mãe que está aqui, ela diria: Ô, Verinha, happy birthday para ele. Isso mesmo. Grace é a força e depois o vídeo final, que é o que você fez. Qual é o vídeo final que eu já procuro Não aqui? tem, não tem. Não tem, acho que ela tem que passar. Então tá bom, Se eu vai não dar certo. conseguir, eu dou um jeito aqui. Tá certo. Que ela esteja sempre com você. Essa força que os mundos conduz, que ela seja seu caminho, que ela mostre o que o olho não vê. Ela estava aqui antes do sol, as montanhas criou e ergueu, dela provém a força, toda a energia, a força do universo, a força, e o nome dela é Deus, dela provém a força, toda a energia, a força, o universo, a força, e o nome dela é Deus, e o nome dela é Deus, e o nome dela é Deus, e o nome dela é Deus. Eu vou tentar passar aqui o vídeo final, mas
Amém. Ficou lindo! Renata com a palavra aí. Não, eu queria fugir, assim, quer dizer, fugir não, porque a gente não pensou em nada para encerramento, mas eu queria fazer um pedido agora. Queria pedir que Marta desse uma bênção para a gente, como pessoa consagrada que ela é, que abençoe cada um de nós e esse novo ano que está chegando. Eu me lembro uma vez, eu era criança, estava saindo para o colégio, minha mãe falou assim, Deus te abençoe. Eu fiquei muito impressionada com aquilo, que eu falei, mamãe, a gente não é só o padre que pode abençoar, a gente também pode abençoar. Aí ela falou, nós todos podemos e devemos nos abençoar. Presta atenção. Aqui, ouça aqui. Cacau, Marta está falando. É porque ela está querendo que minha mãe preste atenção, Marta, porque a gente pede a bênção à minha mãe todo dia. Pois então, é isso, né? Então minha mãe disse, não é só o pai, nós todos devemos e podemos nos abençoar uns aos outros, né? E domingo mesmo a leitura foi isso, eis como deveis abençoar, né? Vocês estão lembrando do livro, né? O Senhor te abençoe e te proteja. Então, em nome disso, eu suplico a Deus Todo-Poderoso que envie sobre cada um de nós a sua bênção. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós pedimos isso por Maria. Outro dia eu estava assistindo uma aula no Professor YouTube e ele usou uma expressão, era até o professor Felipe Aquino. Gente, eu não vejo graça nenhuma nesse homem. Mas esse dia eu estava lá zapeando e me encontrei com ele e ele falou assim, numa expressão que eu achei fortíssima, a onipotência intercessora. Que ele diz que Maria, por ela, não faz milagres, né? Mas não há nada que ela peça que o Pai não atenda. Né? Então, é por intercessão de Maria que eu peço que venha sobre nós essa bênção, né? E que ela permaneça para sempre, dando flores e frutos e perfumes. Amém. Amém. A minha mãe, quando eu era criança, botava a gente para pedir a bênção, né? Toda vez. Aí ela dizia, Deus te abençoe. Toda noite a gente tinha que pedir a bênção na hora de dormir. Ela, Deus te abençoe. Aí a adolescente rebelde aqui, na época, falou um dia para ela, mãe, não vou mais lhe pedir a bênção não, porque a senhora não me abençoou, a senhora pede para Deus abençoar, vou pedir direto a ele. Aí fiz isso, a partir dali eu comecei a pedir direto a Deus. E agora que a minha mãe voltou para Salvador, voltou não, né? Veio para Salvador, aí toda noite eu peço a bênção a ela. Bênção, mãe, Deus te abençoe. Tá certo. E já dizia Hilke, né, que nos nossos pais existe a força de uma bênção a qual nós não podemos nos subtrair, mesmo que nos afastemos para muito longe. Então, abençoemos uns aos outros. Amém. Gente, obrigada pela presença de vocês. Começar o ano nessa sintonia e com esse amor e com essa vibração de paz tem outro sabor, né? Então, obrigada de coração, importante demais, bom demais estar com vocês. Um beijo enorme. Obrigada a todos vocês. 23 de paz. Obrigada. Obrigada a vocês. Deus abençoe. Um beijo. Amém. Deus nos abençoe. Obrigada. Amém. A senhora também, dona Lédia, dona Nadir, que Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe a todos. Amém. Amém, mãe. Obrigada.